Bom dia, professor e colegas. Hoje nós vamos começar a apresentação do nosso seminário para a disciplina de SMS, ministrada pelo professor Baldo dos Anjos, e o tema escolhido pelo nosso grupo foi a reforma do ensino médio. O que fala a proposta, quais são as suas problemáticas e qual é o seu impacto na sua educação pública. O grupo é formado por mim, Berta, Gustavo Diniz, Marcos Pablo, Sara Ferreira e Vinícius de Jesus Chagas. Aqui está um sumário com alguns aspectos que a gente vai abordar. Nós vamos falar sobre o que é exatamente a proposta do ensino médio, as críticas que ela recebeu, as questões de desigualdade durante o processo, os fatores socioeconômicos que interferem na questão da reforma, a desigualdade entre os estados e do jeito que essa proposta vai ser aplicada em cada um deles, o impacto que a pandemia teve na educação, especialmente na educação pública, e o que é o itinerário técnico, que é uma das propostas do novo ensino médio e é a que dialoga com a nossa realidade de estudantes de escola técnica. Primeiramente, sobre a reforma do ensino médio, vamos começar fazendo algumas colocações para contextualizar e atualizar vocês. Já se fala nessa reforma há alguns anos, inclusive em 2016 teve uma série de protestos e de paralisações, de ocupações no país, inclusive aqui no IFBA, Campos Ilhéus, mas só em 2017 que ela foi aprovada legalmente e com previsão de início para 2022. As principais propostas desse novo modelo seriam, então, uma interdisciplinaridade entre as matérias, não ia ser só mais tipo matemática na aula de matemática, por exemplo. 2. O aumento da carga horária progressivamente, no fim idealizando o total de 7 horas diárias, para que existisse mais escolas integrais no país. 3, que é provavelmente a mais famosa das propostas, e que é a que aparece em muitas propagandas, etc., que é sobre a escolha individual de cada estudante sobre o que ele deseja estudar. E 4, a criação do chamado projeto de vida, que seria uma matéria que visa auxiliar os alunos a entender e buscar suas aspirações profissionais e etc. É preciso ressaltar que na ideia era que nenhuma matéria seria excluída do currículo, com base na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Apesar disso, existe sim a diminuição de carga horária de algumas matérias consideradas, inclusive, elementares. Então, logo de cara, a gente já se depara com um dos muitos problemas acerca dessa questão, que é a desigualdade no Brasil. Isso é bem óbvio para todo mundo, e diante de uma mudança tão grande, fica claro que ela também vai se dar de forma desigual. Os estados devem, então, por conta própria, oferecer as opções específicas do currículo que os estudantes vão poder escolher, coisa que recebeu o nome desse itinerário formativo. Então, cada estado vai poder escolher como administra as opções, que devem variar entre as áreas principais de linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e o ensino técnico. Em alguns estados, como Alagoas, a elegibilidade das matérias já começa agora, em 2022, mas em outros estados, como no Rio de Janeiro, só em 2023. E alguns outros estados, como Goiás e Pernambuco, já ofereceram itinerários com trilhas integradas de conhecimento, mas que a gente ressalta que é uma coisa que varia de acordo com a unidade federativa. Então, os estados devem fazer uma consulta pública, formular uma proposta e entregar essa proposta para o Conselho Estadual de Educação. E ainda assim, a gente percebe que já tem estados como a própria Bahia, o Maranhão e o Rio Grande do Norte que nem entregaram essas propostas para o Conselho ainda. Obviamente, não poderia ficar de fora os fatores socioeconômicos discrepantes da sociedade brasileira. O novo ensino médio desconsidera as necessidades de cada família, daqueles que acabam tendo que trabalhar para ajudar em casa ou coisas do tipo. Desconsidera também os tipos de escolas e a situação de cada um sobre como poderá lidar com a mudança, mas isso vai ser abordado mais para frente. Sobre o corpo docente, existem alguns pontos. Enquanto estados mais ricos, como São Paulo, pretendem aumentar a contratação de professores, tem estados que não visam essa mudança e que, a depender do estado, nem teria como marcar com ela. Além disso, como o sistema conta com uma formação interdisciplinar, que deveria haver uma formação adequada dos professores perante essa mudança, coisa que novamente vai variar de acordo com cada estado e sua realidade, a formação que existe atualmente para isso é superficial e causa insegurança nos profissionais da educação. Isso tudo que foi mencionado vai aumentar a discrepância da qualidade de ensino entre os estados do país. Outra observação que deve ser feita vai ser a menor oferta de itinerários fora dos grandes centros, ou seja, cidades mais interioranas vão sofrer com tais mudanças, pois seus jovens vão ter menos oportunidades de escolha.
E o último censo escolar de 2020 divulgou que 48% das cidades do país tem apenas uma escola de ensino médio. Então, quase metade do país vai ter que sofrer com essa falta de opções. No meio disso tudo, a gente ainda vai ter a questão da pandemia, porque, querendo ou não, é fato que ela impactou a educação de todo mundo. A falta de apoio dos estudantes em algumas redes e diversos outros problemas encontrados nesse caminho, que vão desde questões mentais até da casa de cada um e questões financeiras, tecnológicas, para arcar com o ensino remoto, fizeram com que muitos alunos ficassem com o aprendizado defasado. Isso vai ter que ser compensado no começo do ensino médio, já que os estudos são cumulativos, né? A dificuldade avança conforme você estuda. Não dá para pegar um aluno de sexto ano e botar ele para resolver coisa do nono, porque ele não sabe, ele não passou pelas fases que levariam ele até lá. Então não dá para querer que essa turma que vai entrar no ensino médio saiba das coisas do oitavo e nono ano que foram prejudicados. E aí esse novo ensino médio vai ter que, antes de tudo, lidar com o currículo transitório entre o que foi dado nos últimos anos do ensino fundamental, para que os estudantes possam compreender os assuntos do segundo grau. E depois, cada estado, cada cidade, cada escola conseguiu lidar com o ensino remoto de um jeito. Então, o novo ensino médio começa para todo mundo agora, mas de pontos de largada completamente diferentes. Ainda sobre o tema, a Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de São Paulo, criaram um índice de educação à distância para avaliar o ensino remoto das redes estaduais na pandemia, considerando a transmissão dos conteúdos e forma de acesso, a supervisão dos alunos e a cobertura das atividades. De março a outubro de 2020, a nota numa escala de 0 a 10 foi de 2,38. Então, a gente tem aí que entre os estados foi uma nota baixíssima. Claramente, os estados mais ricos obtiveram as notas maiores. E ainda há uma disparidade com a relação entre escola pública e privada. Eu queria só fazer um comentáriozinho antes da gente passar o slide, que é justamente sobre essa coisa da escola pública e da escola privada. Que aqui em Itabu, né, no começo assim, de 2021, quando estava em época de matrícula, não sei o quê, tem um banner gigantesco de uma escola privada falando, tipo, a primeira escola do sul da Bahia a implementar o ensino remoto, EAD, nananã. E a gente compara isso com a realidade do IFBA, né, que poderia ter começado mais cedo, mas como é uma escola que abrange muito mais uma diversidade assim, de classes sociais, teve que lidar com um tempo para chegar ao material tanto tecnológico, realmente físico, de tablet, etc., para dar para os alunos que não tivessem essa função em casa, também como internet, né? Então você percebe como as escolas particulares, de gente que já tem uma condição financeira melhor na sociedade, larga muito na frente, porque já tem todos os mecanismos muito mais próximos de si. E por fim, eu vou falar um pouco sobre o itinerário técnico. Como a gente mencionou antes, né? Agora vai ter essa possibilidade de você, entre aspas, escolher o que você quer estudar. Então, quando você escolhe o que você quer estudar, infelizmente tem uma parte que acaba ficando em detrimento da outra. Aqui nesse itinerário técnico, ele vai funcionar como se fosse um novo TEC expresso, que vai acabar facilitando para que os alunos possam substituir matérias importantes para a formação humana por uma profissionalização de baixa qualidade, como definiram alguns professores. Ou seja, isso de que vai flexibilizar para o aluno ter mais liberdade de escolher um curso ou percurso, vai só, na verdade, deixar muita coisa para trás, causando estreitamento e restrição do conhecimento. Você não vai ter a carga horária que você teria num curso técnico regular, por exemplo, o que a gente tem aqui no IFBA. Esse itinerário técnico vai ser, na verdade, só uma introdução a esse assunto. E aí o aluno tem na frente a possibilidade de se aprofundar, etc. Mas, como um dos professores, em uma das reportagens que a gente leu, falou, para você ter a formação completa, você precisaria de uma carga horária muito maior. E aí, para alcançar essa carga horária, você teria, por exemplo, que ter mais um ano de ensino médio, que é justamente o que já acontece no IFBA e em tantos outros institutos federais e escolas técnicas que a gente tem pelo país. Então, concluindo, a reforma é uma proposta que mexeria em muita coisa, em muitas estruturas, mas que a gente vai percebendo que, infelizmente, o país não tem a estrutura necessária para arcar com ela, especialmente dentro da educação pública e especialmente dentro de um contexto pandêmico, que é o que a gente se encontra agora. E aí, em favor da reforma do ensino médio,
As escolas técnicas, por exemplo, não só os institutos federais, mas os estaduais, CEAMEV, CEEPS, vão ficando para trás, sendo que elas já têm uma infraestrutura muito bacana, com laboratórios e com coisas que poderiam estar sendo melhor construídas e incentivadas. Obrigada pela atenção e bom dia.